De todas as narrativas que eles fabricaram e tentaram usar contra o Bolsonaro durante o seu mandato, a que teve mais adesão, a que teve mais tração e que foi usada exaustivamente para destruir a imagem do ex-presidente é a questão da negacionismo e anti-ciência. Sempre bateram na tecla do anti-ciência e negacionismo e que ele causava mortes e toda essa narrativa que foi comprada pela extrema imprensa. Vamos lá. Nós estamos há 1 ano e 4 meses do governo Lula, sem pandemia. O governo Bolsonaro, o governo que enfrentou uma pandemia inédita, que ninguém no mundo inteiro estava preparado para ela. Mas chega o Lula e ele fracassa em todos os flancos do Ministério da Saúde. Não consegue comprar as vacinas para dengue e o resultado dele não ter se preparado para uma doença que já existe há décadas, inclusive já tem vacina para ela há décadas, é o recorde de morte por dengue. Em 4 meses de 2024, o Brasil bateu o recorde de mortes pela doença deste século. Nos primeiros 4 meses de 2024, bateu o recorde de todos os anos anteriores. Em 4 meses. Também não se preparou, deixou de contratar 83% das pessoas necessárias no período da dengue, não comprou vacina. Agora, imagina esse governo numa Covid. Por que eu estou falando isso? Porque as vacinas e o processo de vacinação da Covid continua. E o que esse governo conseguiu fazer? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, olha só. Isso aqui, ó. Cerca de 140 cientistas assinam manifesto em apoio a Lula. Por que os cientistas apoiaram o Lula? Porque eles disseram que o governo Bolsonaro era anticientífico contra a vacina, certo? Mas esses mesmos cientistas que fizeram abaixo-assinado e manifesto de apoio a Lula estão revoltados agora. Dá uma olhada nisso aqui. Um abaixo-assinado de cientistas contra o governo Lula. O atraso na compra da vacina atualizada da Covid gerou críticas de profissionais da saúde e ciência ao governo petista. Dá uma olhada na matéria. Olha a vergonha que a gente está passando. Nós nem imaginamos um governo desse na pandemia. Bicho, esse cara parece o capeta. Você me desculpa, mudando de assunto. Eu olho para esse cidadão e falo, se o capeta tem uma cara, essa é a cara do capeta. Mas vamos lá. O atraso na compra da vacina atualizada contra a Covid pelo governo Lula tem gerado críticas de diversos setores da sociedade, ultrapassando o campo político, envolvendo também a comunidade científica, profissionais da saúde e outros grupos. Recentemente, um abaixo-assinado foi lançado exigindo do Ministério da Saúde a entrega das vacinas preparadas para as novas variantes do vírus, além de medidas mais eficazes no combate à doença. O documento, que inicialmente recebeu 15 assinaturas, já conta com mais de 1.780 adesões de cientistas, após ser divulgado nas redes sociais. Nele é destacada a insatisfação com o abandono que o país está enfrentando em relação à campanha de vacinação contra a Covid. O texto ressalta que o Brasil sempre foi um reconhecido mundialmente, e o Ministério da Saúde segue calado. O Ministério da Saúde, que está respondendo aí por corrupção, desvio de dinheiro, a Anísia Trindade, que gastou 1 milhão na dança do Bate-Com, uma dança sexual no evento do Ministério da Saúde, e gastou uma fortuna na cidadezinha do filho dela, para o filho dela virar secretário da saúde. Tá ridículo, assim. Essa mulher, essa ministra da saúde, que não é médica, diga-se de passagem, tá destruindo a saúde brasileira. Então nós temos aí o caos da segurança pública, o caos na educação, as greves nas universidades federais, os cortes das verbas para educação, para ônibus escolar, para merenda. E agora nós temos recorde de mortes por dengue e um governo que é incapaz de oferecer vacina para a Covid. Isso porque já existem vários tipos de vacinas diferentes. Então, imagine por um momento, se fosse um governo dessa incompetência durante a pandemia. Quantas milhões de pessoas teriam morrido no Brasil desse nível de incompetência do governo no período que já não é mais uma pandemia, já não é mais uma emergência, e mesmo assim ele não consegue oferecer o mínimo para o sistema único de saúde. Não tem vacina da dengue, não tem vacina da Covid. E agora os cientistas que fizeram campanha pro Lula, que se posicionaram contra o Bolsonaro, estão agora fazendo abaixo-assinado contra o Lula. Vamos analisar? Os ambientalistas, os índios, os Yanomamis, né, que estão morrendo, recorde de mortes dos Yanomamis também. Os investidores da Faria Lima, que também já soltaram a mão do Lula depois dessa merda toda que ele está aprontando, o desmatamento da Amazônia, nada, não tem absolutamente nada. As pessoas do Bolsa Família que votaram no Lula e agora estão sem Bolsa Família, nós estamos falando de milhões,
Mas o pior é esse, gente. O pior é o abaixo-assinado de cientistas contra o governo que voltou para trazer de volta a ciência. Vamos acabar com o período negro e sombrio anticientífico. Aí bota um presidente que não consegue oferecer nem vacina para dengue e nem vacina para Covid. Mas é engraçado, você não vê o Jornal Nacional falando isso, tem um Fantástico, nem ninguém da extrema imprensa. É impressionante como a extrema imprensa finge que isso não está acontecendo. Aí se você quer entender por que a extrema imprensa finge que não está acontecendo, tá aqui, ó. Pesquisa que mostra como é que funciona o jornalismo. Olha só. Autodeclaração política de 6.650 jornalistas ouvidos pelo Laboratório de Sociologia do Trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina. 52,8% se considera de esquerda, 26% centro-esquerda. 1,4% de direita. 1,4% se considera de direita. E aí você tem a porcaria da imprensa brasileira, por isso que o Brasil não vai pra frente. Um grande abraço, não se esqueça, Costa TV, o link tá aqui embaixo, aqui em cima, clica, deixe seu comentário e ganhe dinheiro. Esse é o segredo, você deixa o comentário aqui na Costa TV e ganha dinheiro. Se você duvida, faça o teste. Um abraço.